Aqui, mais um domingo à noite, estamos aqui reunidos, e um domingo mais do que especial, domingo de ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então, vamos começar o nosso culto. Te convido a aquietar seu coração, te convido a fechar os seus olhos, nos conectar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que estamos aqui nessa noite para glorificar o nome dEle, que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar então. Baixe sua cabeça, aquieta seu coração para a gente orar nesse momento. Soberano Deus, estamos aqui, Paizinho Santo, diante da Tua presença, Pai, para Te louvar, Senhor, para Te agradecer, ó Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite tão especial, Paizinho Santo, que o Senhor nos traz à memória, Pai querido, que o Senhor entregou, Paizinho Santo, Teu único Filho, Pai, ali na cruz, Senhor, para nos salvar, ó Deus. Oh, Papai, obrigada, Senhor, por esse dia tão especial, Pai. Que cada um de nós, Paizinho Santos, tenha tido um momento de reflexão, Pai querido, o que significou, Senhor, aquela morte ali na cruz, ó Pai. O que significou, Senhor, a Tua ressurreição, Pai, porque Tu diz, Pai, que o Senhor é a vida, Pai. O Senhor é o pão da vida e a ressurreição, Pai. Aquele que crê em Ti, Pai querido, viverá para sempre, Deus. Toda honra e toda glória, soberano Deus, nós damos somente a Ti, eterno Deus. Ah, Papai, seja com cada um de nós nessa noite, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Paizinho Santo. Abra, eterno Deus, os nossos corações, ó Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, soberano Deus. Que nenhuma vida, Paizinho Santo, que adentrou este templo, Pai, saia, Senhor Jesus, assim como nós entramos, ó Deus. Esvazia-nos, ó Deus, do nosso eu, eterno Deus. E aceita, Paizinho Santo, os louvores, ó Pai querido, que serão entoados nessa noite, Pai. Que eles cheguem diante do Teu trono de graça, Senhor, como um cheiro suave, Pai. Aceita. Sonda, Senhor, os nossos corações nessa noite, Pai. Aceita, Paizinho Santo, a nossa adoração, Pai. Toda honra e toda glória, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Te amo, Deus. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, toma o Teu lugar de excelência nessa noite. Vem ministrar os nossos corações. Aquilo que nós não conseguimos expressar, Espírito Santo. Que Tu leves diante de trono de graça do Senhor nosso Deus, de uma forma que Ele entenda o que o nosso coração quer dizer, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Papai querido, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar, Pai. E para salvar toda a humanidade, Pai. Toda a honra e toda a glória, Pai, seja dada somente a Ti, eterno Deus. Glórias, glórias, aleluia, soberano Deus. Glórias, glórias, aleluias, Pai, porque o Senhor vive para sempre. O Senhor vive eternamente, Pai. Amém, Jesus. Amém. Suas mãos nesse momento em sinal de redenção a Ele. Aleluia. Aleluias, aplauda aquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Glórias a Deus. Amém, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos para bendizer, exaltar e glorificar ao nome de Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois, a Ele. Convido você a tomar o seu lugar. Nós temos alguns comunicados. Hoje
é um culto especial, um culto onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, onde seremos ministrados por uma apresentação, uma peça infantil, Nossa Páscoa, pelo Ministério com Crianças, e nessa apresentação eles louvarão ao Senhor. E eu gosto muito de Mateus 21, verso 16, quando o próprio Cristo diz: o verdadeiro louvor sai da boca dos pequeninos. Então, estejamos com o coração aberto e receptivo à voz do Senhor aos nossos corações. E também a nossa mini cantata, Sempre Senhor. O coral, a igreja junto e a palavra que será ministrada nesse sentido. Silencie os seus telefones, desconecte de qualquer outra coisa que não seja Jesus. Esqueça o que está acontecendo lá fora, esqueça o que você tem para amanhã, pense agora no que você veio fazer aqui nessa noite e esteja receptivo à voz do Senhor. Eu vou pedir para você ir passando conforme eu vou lendo, e preste atenção no texto, que ele fala muito com tudo ou sobre tudo que falaremos aqui nessa noite. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Este é o resumo daquele que é grande, digno de ser adorado e exaltado. Louvemos ao Senhor com essa canção que declara: grande é o Senhor. Agradecer-te por tua obra em nós.
Receba, Senhor, a adoração da tua igreja, Pai. Receba o louvor de cada coração aqui quebrantado e contrito. Receba, Senhor, a exaltação, pois só tu és digno de toda adoração. É assim que oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar com uma canção que diz: Filho do Deus vivo. E você que veio preparado para louvar o Senhor com seu dízimo e sua oferta, poderá fazê-lo também neste momento.
pode aplaudir ao Senhor com suas palmas. Aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Os irmãos podem se assentar por um momento. Nós agora, nesse momento de proclamação, teremos a nossa peça, nossa Páscoa, com o Ministério com Crianças. Eles já se posicionam. Eu vou tirar. Nos ajudando com a frente, né? Nós queremos apresentar mais uma vez aos irmãos e relembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que a nossa Páscoa não é sobre doces e chocolate. A nossa Páscoa, quem é a nossa Páscoa, gente? Isso. Crianças, quem é a nossa Páscoa? Aê, ó. Estão em menor quantidade, falaram mais alto que os irmãos, hein? Nossa Páscoa é sobre Cristo. E que seja tudo para engrandecimento do nome do Senhor. Tá? Então, que vocês possam adorar conosco neste momento. Não é uma apresentação para vocês, é uma apresentação para Cristo. E que vocês possam apresentar também juntamente conosco. Amém? Peraí. Antes de contarmos sobre a cruz, antes da salvação que mudou a nossa história, tudo começou com um bebê, um menino que nasceu em uma noite silenciosa, não em um palácio, mas em uma simples estrebaria, com palha no lugar de travesseiro. É uma estrela no céu, como anúncio do céu para a terra. O Salvador nasceu.
Naquela noite, o céu se curvou até a terra. Deus se fez menino. E o amor veio morar entre nós. Hoje é uma noite muito especial e nós gostaríamos de contar para vocês uma história linda que aconteceu há muito tempo atrás. É a história da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Ah, estou tão feliz. Boa noite, tia Verônica. Boa noite, dona Coelha. Tudo bem com você? Tudo bem? Eu estou muito, mas muito feliz. Estou vendo. Só não estou entendendo o motivo de tanta felicidade. Sério? Você não sabe? Não sei. Todos esperam por esse dia tão especial. O meu dia. Me desculpe, dona Coelha. Eu não sabia. É o seu aniversário. Parabéns. Que bom. Mais um aninho de vida. Hoje é o meu dia. O dia da Páscoa. Como assim, dona Coelha? Não estou entendendo. A senhora está enganada. A senhora é até que bonitinha, mas quero te informar que hoje não é o seu dia, dona Coelha. A senhora não é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Claro que sou, tia Verônica. Na Páscoa, as pessoas lembram de mim e dos meus ovos de chocolate. Que delícia. Tia, você não gosta de ovos de chocolate? Gosto? Claro que eu gosto. Chocolate é tudo de bom. Na verdade, é muito bom comer doces. Bombons, pirulitos, pé de moleque, bom demais. Mas, dona Coelha, existe um doce mais saboroso do que todos os doces. Como assim, tia Verônica? Mais saboroso do que chocolate? Sim. Você quer saber que doce é esse? Sim, estou curiosa. Então, preste atenção. Tia Verônica, todos gostam de doces, chocolate. Eu não sei o que Jesus tem a ver com a Páscoa. Estou vendo que você não entendeu. Vou te explicar melhor. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia escravizado em um lugar muito longe da sua terra natal. Eles eram escravos no Egito e foram muito, mas muito castigados. Misericórdia, tia Verônica. Eu é que não queria ser escrava de ninguém. Pois é. Deus, vendo o sofrimento do seu povo de Israel, escolheu um homem para libertá-los. Esse homem era Moisés. Deus falava com Moisés e orientava como o seu povo deveria proceder.
Foi através de Moisés que Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Você pensa que foi fácil para Moisés? Não, não foi. Porque o faraó, que era o rei do Egito, endurecia o coração todas as vezes que Deus mandava Moisés falar com ele. Para deixar o seu povo ir, o faraó não dava ouvidos. Então, Deus enviou 10 pragas para mostrar ao faraó o seu poder. E finalmente o faraó deixou o povo ir embora. Então, aquele dia foi um dia de festa para o povo de Deus. Deus queria que aquele dia ficasse marcado na memória do seu povo por todas as gerações. Então, Deus planejou uma grande festa e mandou que Moisés organizasse essa grande festa. Essa é a festa da Páscoa. Deus mandou que matassem um cordeiro e que todos comessem a carne do cordeiro temperada com ervas amargas, para que todas as gerações, ao celebrar a Páscoa, lembrem-se que um dia eles foram escravos, mas que hoje são livres. Por que o cordeiro e não um coelho? É porque o cordeiro para o povo de Deus era muito importante. Deus disse a ele que todas as vezes que alguém pecasse, deveriam sacrificar um cordeiro no lugar daquele que pecou. Porque desde o início Deus ensinou que toda alma que pecar, esse morrerá. Coitado do cordeiro! Sim, mas você já pensou que toda vez em que uma pessoa pecasse, ela deveria pagar com a própria vida? Seria o fim da humanidade. Então essa é a Páscoa? Sim, mas Deus aumenta o entendimento sobre a Páscoa, ensinando que Jesus é a nossa Páscoa. Ouviu, Dona Coelha? Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto lá no Calvário. Cordeiro? Espera aí, só um pouquinho. Volta aqui, Dona Coelha. Aonde você vai? Olha, tia Verônica, eu tenho um amigo cordeiro.
É esse o cordeiro especial? Boa noite, seu cordeiro. Tudo bem? Bé. Não foi esse, dona Coelha. Era preciso um ser humano de verdade para morrer no lugar dos pecadores. Isso é possível? Bé. Não, para nós seres humanos, pecadores, não é possível. Por isso, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, perfeito, sem nenhum pecado, para morrer em nosso lugar. Jesus entregou a sua vida na cruz, como prova do seu grande amor por nós.
finais felizes, tia Verônica? Sim, é um final feliz, mas lembre-se que o cordeiro precisou morrer. Tia Verônica, você quer dizer que ele vai morrer? Calma, seu cordeiro, volta aqui, não é você. Viu, dona Coelha? A senhora assustou o cordeiro. Me desculpe. O cordeiro Jesus já morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si o nosso pecado. Sabe por quê? Para pagar a nossa dívida com Deus. Dívida com Deus? Como assim? Como o ser humano pode ficar devendo a Deus? Sabe, desde que o pecado entrou no coração do homem, todos os seres humanos foram contaminados pela maldade. Todos os homens ficaram com o Criador. Por que teve que ser assim? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Tinha que ser assim. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
O Evangelho é tão simples que as crianças podem transmiti-lo. E nós louvamos a Deus, porque os nossos pequeninos podem já ser instruídos naquele caminho que devem andar. A fé em Jesus é o que transforma essa existência em algo que vale a pena ser vivido por tudo que esta fé em Jesus traz para as nossas vidas. E nós vamos continuar celebrando. Agora os adultos, juntos, congregação, o coral, nós vamos celebrar. E eu vou chamar aqui à frente o coral, mas vocês vão também participar, tá bom? Nesta noite especial de celebração da Páscoa, estamos contemplando a grandeza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Através da leitura da palavra e do louvor, lembramos que aquele que se humilhou até a morte de cruz é o mesmo que foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome, pois é santo para sempre. E será sempre Senhor. Continuemos nossa jornada de adoração àquele que deixou sua glória para se tornar o Galileu que nos libertou, oferecendo-se como cordeiro digno que venceu, para um dia, como o Santo Eterno, receber de toda língua, povo e nação, o reconhecimento de que será para sempre Senhor. Que nossos corações sejam tomados de reverência, gratidão e rendição ao único que é eternamente Senhor. Pai querido, louvado seja o teu santo, santo nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória nesse lugar. A ti, Senhor, seja o reconhecimento da tua honra, da tua glória. Pai, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer o tamanho amor, tamanho sacrifício feito na cruz do Calvário. Ah, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos nós? Diante da tua grandeza, diante do teu amor que nos constrange. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos nessa noite, Senhor, para que possamos reconhecer a tua grandeza, para que possamos nos prostrarmos diante de ti e dizer que tu és o Rei, que tu és santo, 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 porque no céu há um trono alto e sublime, aonde os anjos estão ao redor, cantando e clamando e falando, santo, santo, santo. Ah, Senhor, nós queremos nos juntar nesse momento a esse lugar e dizer o quanto o Senhor é santo e dizermos que nós queremos nos prostrarmos aos teus pés, Senhor. Fale conosco, Pai. Aumenta mais a revelação de quem tu és para cada um de nós aqui nessa noite. Nós dependemos de ti. Nós queremos mais e mais de ti, Senhor. Nós queremos estar na tua presença todos os dias, até a eternidade, que só é possível, Pai, porque o Senhor proveu um Cordeiro Santo para morrer no nosso lugar, para que nós possamos ter acesso a ti, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, Senhor. Muito obrigada.
Aleluias, aleluias. E é em teu nome, Jesus, que estamos aqui nessa noite reunidos para glorificar mais uma vez o teu santo e maravilhoso nome. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Amém e amém e amém. Convido a igreja a se colocar em pé para fazermos juntos uma leitura da palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio um versículo e o próximo é a congregação, tudo bem? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvemos com o cântico Galileu.
podemos assentar neste momento. O coral permanece. Quero fazer a leitura de um texto no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, de 6 a 14, que nos inspira a este momento de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões, de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem: ao que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. E agora uma mensagem musical que diz exatamente isso: digno é o Senhor. Pelo preço pago a mim, meu pecado sujo.
Isaías capítulo de número 6, de 1 a 3, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Música: Santo para sempre.
Irmãos, abra a palavra para fazermos uma aplicação de tudo isso em nossa vida. João, Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, versos de 19 a 23. O Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa, e o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. O encorajamento para vivermos, a paz de espírito para caminharmos neste mundo, tem aquele que tem Jesus na sua vida. O Cordeiro foi entregue para resolver um problema de relacionamento do homem com Deus, pagando o preço do seu pecado. E agora, reconciliados com Deus, em paz com Deus, temos paz conosco mesmo, que é a base da paz com os relacionamentos. E percebam nesse texto onde Jesus ressuscitou pela manhã, e diz o texto no verso 19 do capítulo 20 de João, que quando então chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes, o que disse? Paz seja convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, o quê? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se perdoardes pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a transformação que existe quando Jesus está presente em nossa vida. Vocês sabem que na história universal, nós temos um indicador de tempo cronológico, de era, um símbolo, e que quando você às vezes vai ler sobre coisas antigas ou sobre história de pessoas, biografias da antiguidade, você encontra às vezes isto, que é o AC e o DC. Os estudantes sabem bem isso. O AC é o quê? Antes de Cristo. E o DC? Depois de Cristo. O DC também conhecido como AD, né? Anno Domini. Mas AC e DC. Aqui nós vemos um AC e um DC, mas não nesse sentido histórico-cronológico, mas no sentido espiritual. E eu quero convidar vocês a pensar no C, não apenas como o Cristo histórico, o Jesus histórico, mas no C como a cruz. Há um antes da cruz e um depois da cruz. Percebam que antes, até a crucificação inclusive, os discípulos estavam temerosos, os discípulos se dispersaram,
Porém, os sacerdotes, os líderes religiosos se alegraram, porque aniquilaram a ameaça à estabilidade de seus cargos. Os soldados romanos se realizaram, cumprindo mais uma vez a sua função de tirar de circulação um malfeitor, um rebelde contra Roma e contra a própria liderança do povo judeu. E o povo zombava, passava por ele e balançava a cabeça, diz a Bíblia. Inclusive o povo, incitado pelos líderes, pediram: crucifica-o, crucifica-o. Agora, depois da cruz, veio a ressurreição. E neste momento as coisas mudam. Nesse momento, os líderes judaicos, eles ficam preocupadíssimos e inventam uma narrativa e corrompem os soldados para dizerem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Os soldados, antes realizados pela missão cumprida, agora temiam porque o corpo daquele que eles guardavam sumiu. E eles pagariam por isso. Mas em conluio, aceitaram o suborno para manter a narrativa. E o povo que pediu crucifica-o, diante da mensagem do apóstolo Pedro, vai registrar em Atos 2 que o povo se arrependeu daquilo que pediu. E falou para os apóstolos: o que faremos agora, varões e irmãos? E os discípulos? Completamente ao contrário, antes entristecidos pela morte do seu Senhor, pela frustração que tiveram, pensando que ele assumiria o domínio e o governo da nação, agora se alegram depois da cruz, com a ressurreição, eles se alegram. E percebam aqui então, antes, disse o texto, estavam com medos, trancados, tristes. Agora Cristo aparece. E aí eles, diz o texto, se alegram. E Cristo ressuscita de manhã, e de tarde já está com eles, mostrando o seu amor, não querendo ficar apartado dos seus. E Cristo morre na sexta-feira, e no domingo de manhã, na sexta à tarde, e no domingo de manhã, já está com eles. Agora eu convido vocês a abrirem João, capítulo 16. Passa umas páginas poucas para trás, para frente, eu não sei, para antes, né? Para antes. Olha no capítulo 16, a partir do verso 19. Jesus, então, antes da crucificação, conversando com eles, Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes: perguntais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim também vós, agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Aquilo que lemos no início dessa reflexão tinha sido profetizado. Tinha sido profetizado a eles na noite em que o Senhor foi preso. Vocês vão ficar tristes um pouco,
mas o mundo vai se alegrar. Os sacerdotes, os soldados, o povo o crucificam. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A pergunta é: estamos alegres pela ressurreição de Cristo? Ou como os sacerdotes, os soldados e o povo, celebramos apenas a morte? Não. A nossa alegria está na ressurreição de Cristo. E o que vemos aqui, queridos, é a transformação que acontece na nossa vida quando cremos no Cristo vivo. Existe sim um cristianismo nominal, cristianismo de rito, e aqui pode haver também, naqueles que são batizados neste batistério, pode estar levando um cristianismo de rito, um cristianismo nominal, porque recebem com tranquilidade a morte de Cristo, porque tantos morreram por boas causas, por causas nobres, mais uma, e lamentamos, e celebramos, e honramos sua memória, porque está morto, só tem memória, e falamos do seu amor, e tentamos imitá-lo. Tudo isso pode se fazer com qualquer personagem da história, inclusive a respeito de um pai e de uma mãe falecida. Honrar sua memória, seguir seus conselhos. A diferença entre o assentimento mental daquilo que é bom e benéfico no discurso e ensino de Cristo e a fé é que cremos num Cristo vivo. Porque só vivo pode ser Senhor da nossa vida. E aí está a transformação. Naquele encontro onde estavam escondidos na casa e Cristo entrou, um não estava. Quem não estava naquele encontro? Tomé. E depois o Senhor encontra-se com Tomé. Segue a leitura que você verá. E Tomé vê as marcas e põe a mão nos cravos, nas marcas dos cravos, nas mãos do Senhor. E Tomé, quando vê que é ele, o que ele diz? Meu Deus e meu Senhor. Preste atenção. Crer que há um Deus, isso não é difícil. Porque se você fizer um exercício da razão, vai chegar à conclusão de que houve uma mente inteligente por trás de tudo que existe, porque é muito perfeito para o acaso ter produzido, para o inorgânico ter produzido. Agora, você está aqui não para crer apenas que há um Deus, mas crendo que Ele está vivo, falar para Ele, meu Deus e meu Senhor. Se você nesta noite, meu amado, queira Deus, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se você nesta noite conseguir ultrapassar os limites da razão, não é confrontar a razão, é ir além. Se você conseguir ultrapassar o limite da razão e crer que Cristo está vivo, você quererá que Ele seja o Senhor da sua vida. E de medo, você passará a ter segurança. De tristeza, você passará a ter alegria. De uma vida sem sentido, você passará a viver nesta vida com um sentido eterno. E tudo vai mudar. No seu relacionamento doméstico vai mudar. No seu relacionamento com as coisas, com os bens, tudo vai mudar. Porque tudo fica menor quando algo tão grande entra na nossa vida. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Eu quero convidar você esta noite a fazer um antes e um depois da cruz.
Talvez você está no antes da cruz ainda, com medo, longe, disperso. Mas o Senhor que morreu na cruz e depois da cruz ressuscitou, Ele quer dar a você o que vem depois da cruz: vida, vida abundante, a paz da presença dEle, porque estando vivo pode estar presente, a segurança da companhia dEle, porque estando vivo pode estar convosco até os confins dos tempos, até os fins dos tempos. Então, eu convido você nesta noite a falar com Ele: Senhor, eu creio que estás vivo, entra na minha vida, para ser o Senhor da minha vida, dá-me a tua salvação, dá-me a vida eterna, perdoa os meus pecados, guia os meus passos na tua palavra, para que a minha vida se alegre, não apenas agora, mas para sempre, que tu sejas meu Senhor para sempre.
Vamos orar. Se você está no antes da cruz, passe pela cruz. Aceite a mensagem da cruz, a mensagem do amor. Deixe essa vida de insegurança, de medo, para uma vida de paz com Deus. Deixe o Senhor Jesus entrar no seu coração esta noite, transformar a sua existência. Experimente viver pela fé e veja a grandeza que é esta comunhão com Deus em nossa vida. Feche os seus olhos, busque a Deus. Se você quer aceitar Jesus no seu coração hoje, um domingo de Páscoa, um domingo que celebramos a ressurreição, Ele lhe dará uma nova vida. Você passará da morte para a vida, será ressuscitado espiritualmente por Deus, e a sua vida fará sentido, e a alegria do Senhor transbordará os seus dias, e o medo da morte será afastado de você, e você viverá cada dia com aquele plano maravilhoso de Deus sendo concretizado em sua caminhada. Levante a sua mão para Deus nesta hora e diga para Ele: Senhor, eu aceito o Cristo vivo em minha vida. Eu reconheço que estava afastado de Ti, mas eu creio que aquela cruz foi a cruz da reconciliação. Eu aceito aquele sangue vertido na cruz como preço pago pela minha salvação. E eu creio que Cristo está vivo, e nesta noite eu faço dele o Senhor da minha vida. Dá-me a tua salvação, dá-me o teu perdão, dá-me a vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprimente, abrace seu irmão, celebre a vitória desta noite. A palavra de Deus não volta vazia, ela está produzindo frutos agora nos corações e mentes. Cruz do Salvador, eu te dado, era eu longe de Deus, mas pela graça depois da cruz do Salvador, nas horas de um pecador, que era eu longe de Deus, mas pela graça louvado seja Deus. Se assentem um instante. Um instante. Olha só, queridos, nós temos aqui pessoas, membros da igreja, bem antigos, gente que já celebrou 70 Páscoas dentro de uma igreja evangélica ou batista, da nossa igreja, que a nossa igreja tem 84 anos. E aqui não tem ninguém que tem 84 anos de batismo. Duvido, né? Porque a gente não batiza criança, né? E eu não estou vendo ninguém nem tão velho aqui, né? Mas temos aqui pessoas mais novas como membros da igreja também, né? Que já estão conosco há algum tempo. E temos também entre nós pessoas que congregam conosco, sentem-se parte daqui, mesmo que ainda não se batizaram ou não pediram para se filiarem como membros da igreja. Mas nós temos aqui também hoje alguns que se sentem visitantes, vieram fazer uma visita nesse culto especial. Então eu gostaria, se não for trazer constrangimento,
que esses que se sentem visitantes fiquem em pé, que nós queremos identificá-los. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Isso, olha aí. Agora vocês vão receber um mimo. Pode. Um mimo. Se não der para todo mundo, depois você cobra do homem mais forte que estiver aqui. Você vê um grandão, tem um grandão lá na porta, já pode cobrar para ele. E vocês também são convidados para estarem aqui outras vezes conosco. Nos alegra muito sua presença. No próximo sábado, nós então vamos ter nosso encontro de casais. Então será, que horário? Às 19 horas, vamos ter uma palestra e um comes, né? Vai ser uma refeição, né? Surpresa, né? Mas o chefe Barros que está encabeçando aí a refeição. Então, vai ser coisa boa ele lá, né? Isso se a Adriana deixar. Que ali o negócio é, né, Adriana? Ele é o cabeça, mas ela é o pescoço. Então, vamos participar todos juntos. Eu quero agora fazer mais uma oração, ou na verdade dar a bênção apostólica, como nós chamamos, ou a bênção pastoral para os irmãos. E na saída estaremos lá para cumprimentá-los. Queremos agradecer a Deus a vida das líderes das crianças, Ministério Infantil, a irmã Sara que está entrando aí, né? E sua equipe, que é uma equipe boa, grande, parceira da Sara, e um trabalho tão bonito. As crianças estão bastante animadas, isso é muito importante, que elas gostem de vir à igreja, né? Não venham obrigadas. Tem famílias que vêm na igreja porque as crianças não admitem não vir no domingo de manhã na igreja, né? E no domingo à noite também. Então, domingo de manhã temos a escola bíblica infantil. Então, você que não sabe, pode trazer as crianças no domingo de manhã. Amém? Vamos orar então, queridos? Abaixe sua cabeça, assim mesmo assentado, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que vive, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão, o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a igreja aqui reunida e com os nossos irmãos espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos abençoar. Que Deus